Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem. Como você já sabe, estamos em home office e hoje a gente vai dar início a uma série voltada sobre a pandemia, o isolamento social e a nossa juventude. Para começar, hoje nós vamos falar especificamente sobre o que o isolamento social está causando na convivência no dia a dia da nossa juventude. Para conversar conosco, temos duas convidadas especiais, que é a Mariana Evangelista, ela que é aí uma jovem que está iniciando sua carreira como odontóloga, ainda fazendo cursos, com sonhos, e teve que fazer mudanças, né, para poder se adaptar ao que o isolamento social vem permitindo, ao que essa pandemia está tendo que fazer as pessoas se adaptarem. Para intermediar essa conversa, vamos também trazer a psicóloga Maria Clara Prado, ela que vai trazer o ponto da psicologia, de como o jovem pode melhor lidar com a situação do isolamento social e também reforçar, né, o que a gente já sabe, que é a convivência com a nossa família, que é extremamente importante para a gente passar por esse momento juntas. Então, acompanha conosco a entrevista. Eu já estou aqui com elas, com a Mariana Evangelista, que vai conversar conosco, falar como está sendo essa experiência dela, né, nesse período da pandemia. E quem vai auxiliar nessa conversa conosco é a psicóloga Maria Clara Prado, que vai aí dar, né, o entendimento lá do psicológico. Realmente muita gente está reclamando, dizendo que não é fácil, a gente entende as dificuldades, mas a gente vai mostrar também o outro lado, que é possível se reinventar, se adaptar. Então, bem-vindas as duas. Para a gente começar, Mariana, fala pra gente como é que tá sendo essa experiência para você aí há mais de um ano, não é? É desafiadora, né? Principalmente devido assim, à ansiedade que a gente sente, o medo de perder familiares, né? E na minha família, por exemplo, a gente teve vários casos, graças a Deus, nenhuma perda, mas de amigos queridos. Então, a tristeza nos afeta, né? Emocionalmente. Eu mesma, por exemplo, tive que fazer 4 vezes o teste do Covid e deu não reagir todas as vezes, porque minha imunidade baixava. Porque quando eu escutava uma notícia negativa, eu acredito que a minha imunidade baixava e eu tinha alguma sintomatologia de garganta. Toda vez que eu fico nervosa ou emocionalmente abalada, minha garganta ataca. Então, nenhuma das vezes era Covid, mas assim, o corpo da gente também sente, né? Quando a gente está abalado emocionalmente. Verdade. E outra dificuldade, assim, é que eu comecei a fazer um mestrado, tive poucos dias presencial e foi tudo online. Até agora estou online. Então, algo que eu imaginei que seria físico, né? Mudou totalmente, que foi agora EAD, né? A maior parte dele. E para você, como é que foi esse curso EAD? Como é que tá sendo, né? No caso que ele ainda segue, né? Segue sim, assim, eu tive que me reinventar, antigamente eu não era tão boa nessa parte digital, e eu fiz alguns cursos, e também a gente teve que se adaptar, por exemplo, a minha pesquisa, ela é laboratorial e online, então agora eu pude adiantar a parte digital, e a gente está esperando uma oportunidade de voltar para os laboratórios. Paguei todas as disciplinas via EAD, mas, assim, também teve os pontos positivos. A gente conseguiu fazer a publicação de 2 artigos, participei de uma extensão, agora estou fazendo monitoria, já participei de outros congressos. Esse ano eu vou ter a oportunidade de participar de um congresso que é em São Paulo, online, né? Então, assim, tem sim suas vantagens, essa parte EAD, né? Então, eu tive que me reinventar bastante. Eu acredito que todos nós, né, a gente passou por essa parte de reinvenção, inclusive aqui, estamos nesse momento, né, de maneira virtual, tendo que fazer essa conversa por uma segurança para vocês, para a gente também. Mas aí conversa conosco agora também, né, a doutora Maria Clara. Doutora, a gente vê que a Mariana começou falando dessa questão do medo, do receio. Tantos jovens, né, tiveram esse medo, ela teve essa possibilidade de fazer os testes, e aqueles que ficaram só todo doente, isso acompanha os nossos jovens e todos, não é? Que teve início essa pandemia, não é verdade? Com certeza, essa questão das incertezas abalou todo mundo, né? A gente não sabia qual seria o dia de amanhã, o que poderia acontecer. Isso, com certeza, isso foi pesado para todo mundo, para qualquer faixa etária.
É, realmente é uma situação muito atípica. A gente poderia, dentro da sua percepção enquanto profissional, já tem assim um quadro para apresentar de como é que tá os nossos jovens, se para eles foi mais difícil do que para os adultos ou para crianças, é possível já mensurar isso? O principal motivo assim, dos jovens é a questão dos empregos. Muitos perderam os empregos. Mas a questão dos jovens da faixa menor, mais para as crianças, também é a questão da rotina. Muitos perderam a rotina que tinham antes. A questão do contato com outros, a socialização, os estímulos visuais, muito tempo no computador, muito tempo no celular. Isso tudo está mudando o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de comportamento, né? Podemos falar isso. Entendi. A curto prazo, a gente já percebe muitas pessoas reclamando, né, de que as crianças estão com ansiedade, os jovens eles estão mais irritados. Será que a longo prazo a gente vai ver algo mais que isso? Então, a gente não tem como falar isso agora, porque é uma pesquisa a longo prazo, né, que será feita. Mas dos dados que a gente já tem, já podemos observar, né? Muita gente questionando de dormir mal, problema de insônia, de pensamento acelerado. A queixa maior é essa, o pensamento acelerado, esse excesso de informação também, né? Que as pessoas hoje eu vejo que estão conseguindo lidar melhor, mas lá ano passado era aquele bombardeio sempre de notícias ruins, as pessoas ficando muito ansiosas, né? Lendo isso. Eu acho que o fator externo influencia muito, né? As notícias Com eram todas certeza, voltadas para esses assuntos e você via pessoas com do lado certeza. adoecendo, pessoas infelizmente perdendo a vida também. Tudo isso acabou influenciando, na é verdade. Você vê isso que até que a Mariana falou, as questões externas de amigos próximos da família que pegaram Covid, deixando ela muito nervosa, fazer o exame várias vezes. A questão psicossomática do corpo, a mente influenciando os sintomas do corpo, isso, nossa, como ela falou, são questões primordiais, assim, que a gente viu demais até agora. Com certeza. Mas mesmo com toda essa dificuldade, Mariana teve alguns pontos positivos, né? Você já adiantou aí a questão dos estudos para a gente, que está tendo possibilidades, até vai participar de congressos fora sem nem sair de casa. Mas teve mais benefícios nessa pandemia também? Só um instante, doutora, para Mariana poder colocar também o lado positivo, porque a gente fala tanto de coisa ruim, vamos falar também de coisa boa, né? Que aconteceu nessa pandemia, além de se reinventar. Eu acho que, para mim, particularmente, acredito que eu melhorei ainda minha conexão com Deus, busquei mais a espiritualidade, estreitei meus laços com a minha família, com meu pai e minha mãe, assim, apesar de ser filha única, a gente teve mais oportunidade de conversar assuntos atuais e de outros sobre nós mesmos, se conhecer, né? Ter esse tempo maior para nós. Eu comecei a namorar também uma pessoa. Ele também não pegou Covid, né, nessa pandemia toda. Então, a gente, né, se organizou tudinho e começamos a namorar. Menina, E, como é que foi isso, hein? Em e tá tudo casa e bem já até conseguindo agora, graças namorado. a Deus. É porque a gente tinha amigos em comum. Então, eu já sabia que ele tinha uma boa procedência, né? Então, as programações que a gente fez, quando a praia abriu, era uma coisa mais simples, vamos à praia, naquele lugar, num local mais assim, afastado, na própria minha casa, né, com meus pais. Então, assim, antes dele vir aqui em casa, a gente esperou que ele não tivesse nenhuma sintomatologia, então fomos nos ajustando, né? Aí deu tudo certo até agora. E também, recentemente, há um mês e pouquinho, a gente adotou a nossa cachorrinha Maia, e que depois dela está sendo ainda melhor, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de amar tanto, e traz muita alegria mesmo, de verdade. Doutora Maria Clara, com base nesse depoimento da Mariana, eu acredito que muita gente conseguiu também, né? Se reinventar, recomeçar. Com certeza, a questão da gente começar a olhar mais para si, a gente interiorizar os sentimentos, assim. Tem o seu lado ruim, a questão da ansiedade exacerbada, né, exacerbada, mas também tem essa parte boa de você ver o que está faltando em si próprio, olhar para a família, olhar para o seu... Muitas vezes, assim, você tem o seu pai, sua mãe, seu irmão no quarto ao lado e você não conversa com ele diariamente. E a questão do home office e do ensino à distância, que a gente abominava até certo tempo atrás,
e aparece e dá oportunidade, como ela disse, um congresso de São Paulo que ela vai conseguir assistir daqui. Então, hoje eu posso trabalhar numa empresa em São Paulo, daqui da Paraíba. Antes as pessoas tinham um pensamento muito rígido com relação a isso. E hoje está tudo super flexibilizado, assim, é difícil alguém que não veja isso com bons olhos. Claro que tem seus percalços, né? O cachorro que late, a criança que chora, mas a gente começa a olhar para dentro das nossas casas. Inclusive, isso do cachorro que ela falou, eu vi uns veterinários comentando que as pessoas estão adotando mais animaizinhos, estão cuidando mais dos seus animaizinhos. Então, é esse processo de olhar para dentro, olhar para a própria casa, decorar a própria casa, procurar psicólogos para olhar a própria casa, né, que é si próprio. Então, eu vejo essa procura muito maior. Então, no caso, as pessoas elas estão buscando de alguma maneira se reinventar, mas também se entender melhor. E será que existem pessoas que estão conseguindo realmente? Porque eu acredito que a Mariana ela é um exemplo positivo de superação dentro da pandemia, mas tem muitos que ainda não conseguiram superar, doutora. Como é que a gente poderia auxiliar essa juventude? Não, é isso o que a Mariana vem fazendo é a questão da ressignificação. Você pegar uma situação que está complicada e poder olhar ao lado, o que você pode fazer com o que lhe é apresentado. Então, assim, você começar a fazer esse processo, você olhar mais para dentro de si. O que você pode fazer com isso? Você pode fazer uma atividade física externa dentro de casa, você pode ler algum bom livro, você pode procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. O que você pode fazer com o que você tem? É olhar realmente para si e buscar uma solução para isso, não é verdade? Mariana também está fazendo esporte, não é, Mariana? No meu caso, o retorno das academias me ajudou bastante. Eu faço boxe desde 2019, aquele boxe executivo, sem combate mesmo, mas com retorno, realmente, eu estou muito menos ansiosa, muito mais focada para desenvolver minha atividade. Porque, assim, se eu sei que o box ele é segunda e quarta, às 7 horas da noite, eu me organizo o meu dia, minha rotina, o horário que eu acordo, tudo certinho, para que dê certo. Então, além de extravasar, me ajuda, assim, a me orientar, né? Ah, que ótimo. A gente já está aí chegando, né, no final do nosso tempo. Aí, antes da gente finalizar, eu quero perguntar justamente a você, Mariana, se você hoje encontrasse amigos seus, algum conhecido, que está passando ainda com a dificuldade, ainda não conseguiu se adaptar a esse novo normal, como todo mundo classifica, o que é que você diria para ele? Na verdade, eu tinha separado uma frase de Nelson Mandela, que eu posso ler aqui para vocês. Então, eu falaria a essa pessoa que a esperança é uma arma poderosa e nenhum poder no mundo pode privar-te de tê-la. Então, não é olhar para a realidade de agora, e sim olhar para o futuro com esperança e fé, que isso tudo vai passar. Então, saber que algo bom está vindo, que tudo vai se normatizar, isso traz um conforto para a gente realizar nossas atividades e focar nisso, que vai dar certo, não nas coisas ruins. Que ótimo. Obrigada por compartilhar isso conosco, Mariana. E doutora Maria Clara, do ponto de vista da psicologia, o que é que a senhora recomenda e aconselha para a nossa juventude? A Mariana foi maravilhosa, falou Foi sim. perfeitamente bem. É a questão de você procurar viver o que a gente pode controlar, que é o hoje, é o agora. Eu posso controlar a minha rotina, como a Mariana disse, procurar fazer uma rotina, de se distanciar da maneira do possível de aparelhos celulares, desse excesso de informação, desse excesso visual. Procurar olhar mais para si, procurar um bom livro, procurar algum tipo de exercício com segurança. Se você se sentir seguro para ir para a academia, ok. Se não, alguma coisa dentro de casa. Procurar respirar acima de tudo, ou se internalizar, assim. Isso que ela falou, que você procura pensar que amanhã pode ser melhor, que amanhã a gente pode ter esperança. Então, procurar viver o hoje, ressignificar o hoje. Que bom. Pois muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, doutora Maria Clara, por participar aqui conosco, disponibilizar um tempinho de vocês aí para poder ceder nessa entrevista e contar um pouco da história da Mariana e também ouvir o lado de quem está aí lidando diretamente com esse jovem. Então a gente só tem a agradecer pela participação de vocês. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Eu agradeço bastante a oportunidade.
Tá, então, muito obrigada, doutora Maria Clara Prado, que tirou um tempinho aí para vir conversar conosco sobre esse tema de tão relevância para esse período que a gente está vivendo agora. Também quero agradecer a Mariana, né, que está aí ressignificando sua vida, dando um novo direcionamento, começou a namorar, adotou um animal, já está concluindo aí, melhor concluindo não, estudando, né, o seu mestrado ainda. Então, sucesso para você, viu, Mariana? E não é só a Mariana que também deu um novo sentido e um novo direcionamento durante esse período da pandemia. Tem uma outra jovem que mandou um vídeo pra gente com o seu depoimento, que é a Karen. Acompanha aí. Oi, gente, meu nome é Karen, eu tenho 23 anos e tô aqui para contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com o isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Bem, eu estudo medicina do 6º período do Centro Universitário de João Pessoa, na UniP, e como todos os outros estudantes, eu me senti bastante prejudicada devido ao ensino remoto. O aprendizado foi bastante prejudicado e eu precisei aprender a ter muita disciplina para estar aqui estudando, sentadinha em casa, organizar os horários e tudo mais, né? Por outro lado, também tive que aprender a ter muita estabilidade emocional para lidar com familiar doente, né, com as dificuldades que a Covid trouxe para todos nós, né, no geral. E além disso, eu tive que aprender também a cuidar de mim. E foi algo gratificante, de certa maneira, porque eu vou levar esse aprendizado para o resto da minha vida, né? O autocuidado, a presença, mesmo estando distante dos meus, né? E se fazer presente mesmo na distância é algo que a gente aprendeu e a gente vai levar isso para o resto das nossas vidas. E eu espero que o Covid acabe e deixe a gente livre já, e não aguento mais o Covid, e que todo mundo se vacine. Bem, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Agradece a sua companhia. Semana que vem a gente volta com mais Câmara Jovem, seguindo essa série exclusivamente sobre o isolamento social e a nossa juventude, como você pode lidar melhor com isso. Espero que o programa de hoje tenha incentivado você a buscar uma organização, se você ainda não encontrou, a dar um novo sentido se você ainda não deu, porque infelizmente a vacina ainda não está para todos, mas já a gente chega lá, com muita fé em Deus. Então não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Temos o Instagram, que é o Câmara Municipal JP, o YouTube está lá disponível todos os programas, inclusive esse você pode rever quantas vezes quiser. TV Câmara JP. Semana que vem tem mais Câmara Jovem, até lá! Technology.